Opa, salve, salve, beleza? E aí, tá tudo certo, pessoal? Olha, chegando na área neste vídeo para falar de Grêmio, quinta-feira, hein? O que realmente está se esperando para a quinta-feira? Uma situação que ficou clara, que ela vai além do que foi falado. E, diante de todo esse cenário, pelo menos uma boa notícia. Mas antes eu lembro que o nosso conteúdo tem o apoio da KTO. Então chega lá, te cadastra, cupom Daniel, na parceria aqui no canal, 20% de bônus no valor do teu primeiro depósito para se divertir, brincar ainda mais com responsabilidade. E é para maiores de 18 anos, beleza, gente? Olha, vamos lá, né, gente? Porque assim, ó, a cada hora, a cada passar de turno surge uma situação nova. Mas antes eu quero dizer aqui que realmente o que nós falamos no canal ontem era a mais absoluta certeza, e é a mais absoluta certeza, porque surgiu uma informação que o Renato não teria comunicado, que não iria falar, né? O que eu informei ontem aqui no canal, e hoje houve a comprovação aí por parte de alguns colegas, é que o Renato tinha combinado realmente que não falaria independente do resultado. Com empate, derrota, como de fato aconteceu, e uma vitória. Se tivesse vencido o Grenal, seria o mesmo procedimento do Renato, e convenhamos, né? Se tivesse vencido, seria bem diferente a repercussão. Mas ela se tornou maior pelo que disse o presidente do Grêmio, e aí a gente sabe toda essa história. Pois bem, quinta-feira vai ter uma reunião antes de uma coletiva. A coletiva deve ser do Renato. E há uma preocupação no Grêmio que o Renato fale além daquilo que deva falar, por um motivo muito claro. O Renato está muito incomodado, mas muito incomodado com a direção do Grêmio, porque ele alega que todos no clube sabiam que ele estaria deixando mais cedo o estádio Beira-Rio, não concederia entrevista para viajar ao Rio de Janeiro. E como há uma preocupação em cima desse comportamento do Renato, haverá uma conversa com o presidente Alberto Guerra em que duas coisas serão debatidas. A questão desse episódio, envolvendo o técnico Renato, e a queda de desempenho do Grêmio. A dificuldade que o Grêmio está tendo para jogar, principalmente fora de casa, quando o nível de atuação, convenhamos, é muito baixo, mas é baixíssimo, e o Grenal acabou sendo mais uma partida a escancarar isso. A gente sabe que a confiança em relação ao trabalho do Renato, ela existe, mas aí tem um porém, tem uma situação que ela é muito interessante, gente. A relação, ela não voltará a ser a mesma. Ela não voltará a ser como era antes, com total afinidade. Eu não estou querendo dizer que vai ter um problema de vestiário no Grêmio, mas a relação estremeceu. E aí sim é algo que pode daqui a pouco interferir para a próxima temporada. Embora o Antônio Brum tenha falado da ideia do Grêmio em contar com o Renato, ainda não conversou com o treinador sobre a permanência, mas é excepcional realmente a temporada do Renato, a coisa pode tomar um outro rumo para 2024. Então haverá esta reunião, até para dar uma controlada um pouco no que vai ser dito posteriormente em entrevista coletiva, mas é uma reunião de cobrança dentro do Grêmio. Mas a reclamação dos dirigentes, ela vai além disso. Porque ao mesmo tempo que o presidente desaprovou a atitude do Renato, dizendo inclusive que o time tinha jogado mal e que o treinador deveria se justificar, o vice-presidente do Conselho de Administração do Grêmio, Eduardo Magriço, concedeu uma entrevista à Rádio Guaíba e seguiu a mesma linha do presidente, só que tratando um pouco o episódio em si como diferente. Porque ele disse o seguinte: eu vejo a ausência do Renato na coletiva como algo contornável. O pior de tudo foi a atuação do Grêmio. E a torcida merecia uma justificativa. Mas nada para ter crise. O Renato é o treinador de confiança do Conselho e da direção. Esta foi a fala de Eduardo Magriço, vice-presidente do Conselho de Administração do Grêmio, uma pessoa muito próxima, evidentemente, ao presidente Alberto Guerra. Então, reforça o quê? Que o motivo maior não foi a coletiva. Ele foi um dos. O maior motivo foi o desempenho do Grêmio. Ou seja, a direção, ela coloca e colocou externamente o desempenho do Grêmio como um problema. E aí, isso também estaria incomodando o técnico Renato, que, a bem da verdade,
também colocou algumas situações públicas, como o episódio do Adriel, enfim. Olha, o que eu observo, e um rápido comentário, é que o Grêmio tem dificuldades realmente de controlar algumas questões e elas acabam se tornando pública. A frase, né, do Dr. Rudi Armin Petri, economia interna, não se faz nesse momento. O Grêmio fez questão de tornar público esse episódio do Renato e, ao mesmo tempo, criar uma crise que nós sabemos terá a palavra do técnico Renato responsabilizando a imprensa, como ele sempre fez. E aí pode até ir, daqui a pouco isso mudar um pouco este ranço que muita gente agora está tendo com o técnico do Grêmio. Daqui a pouco ele dá uma pancada na imprensa aqui, outra ali, dá uma alfinetada lá, outra acolá, e aí o torcedor volta a estar mais uma vez fechado com o Renato, porque isso já aconteceu em outras oportunidades, eu não tenho a menor dúvida que acontecerá agora. Gente, bom, finalmente é uma boa notícia, né? Diante de todo esse cenário complicado aí que ainda repercute dentro do ambiente do Grêmio, o Vidiaçante, que foi expulso contra o Palmeiras, jogador foi julgado na manhã desta terça-feira. Tudo certo, já cumpriu o jogo de suspensão, uma pequena preocupação talvez pudesse existir desse jogador a tomar uma punição maior, isso acabou não acontecendo, tá tudo certo e o atleta, portanto, fica aí à disposição do técnico Renato Portaluppi. Portanto, uma quinta-feira que se projeta no ambiente do Grêmio, uma reunião tensa. Tá certo, gente? Valeu você que chegou até aqui, dá o like, te inscreve no canal, ativa as notificações e fui!